Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio ficámos a saber que, desde muito cedo, Sancho I partilhava muitos dos afazeres régios com o seu pai, e também que as relações entre o reino português e o leonês não eram as melhores, e a tensão aumentava perto da fronteira das terras de Ribacoa. No episódio de hoje vamos dar continuidade à nossa viagem pelos primeiros anos de vida de Dom Sancho I, o segundo rei de Portugal. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e nas plataformas de podcast habituais. Passem também nas nossas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos novos episódios. Sigam-nos e deem um like. Bem, vamos então continuar a nossa viagem. Como falámos no episódio anterior, a campanha de Geraldo Sem Pavor decorreu quase só com um objetivo: conquistar Badajoz. Essa sim era uma cidade que valia a pena tomar, manter e integrar. Isto porque era a cidade mais populosa e mais importante naquelas paragens. E embora Mérida tivesse sido em tempos a capital eclesiástica das dioceses da Lusitânia, se bem nos recordamos do episódio número 2 de Dom Afonso Henriques, Santiago de Compostela ficou com esses direitos, esvaziando a importância da cidade que agora, ao demais, estava praticamente despovoada. Por isso, sim, a grande cidade daquela Extremadura espanhola era Badajoz, que ao demais até tinha sido capital de uma taifa importante no tempo de Fernando Magno e Afonso VI. Taifa essa que rivalizava em tamanho e importância com as de Toledo e Sevilha. O falhanço por parte de Dom Afonso Henriques em tomar aquela cidade foi devastador e explica, em parte, porque é que um avanço português que tinha sido impressionante e tinha chegado até às imediações de própria Mérida, com praças importantes como Trujillo e Cáceres tomadas, se esfumou rapidamente como se já não fizesse sentido sem Badajoz. Mas vocês poderão estar a perguntar, e nos territórios mais a sul? Porque é que Portugal, que demonstrou tanta capacidade para controlar quase todo o Alentejo, conquistando várias vezes Beja, não foi capaz de segurar as suas conquistas? Para responder, podemos recorrer a um dito um pouco simplista. Conquistar é fácil, já manter é outra história. Portugal provou esta máxima. As conquistas foram feitas de palmo a palmo, praça a praça, cidade a cidade, sem a preocupação ou sem a capacidade de estabelecer uma ou outra linha defensiva capaz de rivalizar com a que se estava a construir no Tejo. E perguntam vocês, mas que linha defensiva poderiam tomar? E perguntam bem, mas já lá vamos. Por agora apelamos à vossa memória e conhecimento geográfico. A todos aqueles que fazem ou faziam da viagem para o Algarve uma rotina dos seus verões, seja pela A2 ou pelas estradas mais interiores, vão entender quando dizemos que as condições do terreno daquele Alentejo são pouco propícias à defesa, principalmente contra uma força militar que apostava tanto na cavalaria leve e em manobras rápidas, como é tradicionalmente o caso dos árabes. A mesma cavalaria que, no norte montanhoso, teve tanta dificuldade em vencer os cristãos nas primeiras fases da Reconquista. Mas aqui, no Alentejo, seria rainha e senhora do campo de batalha. Por isso, só havia uma forma de defesa possível: fortificar cada topo de colina com um castelo. E, de facto, correndo o risco de exagerar um pouco. Ainda hoje vemos que o Alentejo é assim, com povoações normalmente dispostas sobre colinas, sendo que cada uma tem, ou já teve, um castelo. Mas isso não seria suficiente, já que o terreno demasiado aberto em redor impediria uma defesa eficaz destes castelos contra um exército que não pudesse ser batido em campo aberto. E de facto, se olharmos através de estimativas de historiadores, estes dizem que, naquele período, Portugal seria capaz de reunir rotineiramente apenas uns 5.000 homens de armas. E já seria muito para a altura. Mas os árabes, quando unidos e devidamente liderados, conseguiam muitas das vezes exércitos de 20 a 30 mil ou até mais. Percebemos que estes exércitos inimigos eram de facto imparáveis em campo aberto. A única forma de os travar seria construir linhas de fortificações capazes de se entreajudarem. Mas aquele território era escassamente povoado e, para se promover à sua ocupação, seria necessário um esforço de muitos anos, durante os quais seria preciso proteger as novas povoações e comunidades de qualquer ataque, saque ou depredação do inimigo. Ou isso afastaria a população e voltaríamos à estaca zero.
Portugal não tinha essa capacidade, nem a população ou o poder militar para avançar ou até mesmo guarnecer as únicas 2 linhas defensivas que poderiam garantir a proteção àquele Alentejo recém-conquistado. Uma delas seria fortificar o Guadiana, desde Elvas até à Foz, como se estava a fazer no Tejo. A outra, talvez mais importante, era avançar até ao sopé das Serras Algarvias e construir uma linha ali. Apelamos novamente à vossa memória. Na viagem até o Algarve, passando pelo Alentejo, hão de reparar que, junto da fronteira entre estas 2 províncias, o terreno subitamente muda e já pouco faz lembrar as planícies que ficaram para trás. As Serras Algarvias correm de oeste para leste, do mar até ao Guadiana, construindo uma barreira formidável de terreno acidentado, que explica, em parte, porque é que, juridicamente falando, o Algarve sempre foi um reino dentro da coroa de Portugal até 1910, e porque é que, até à criação de estradas eficazes, já nos tempos modernos, para viajar até ali era muito mais fácil e barato ir por via marítima do que por via terrestre. Estas são as razões de carácter geologístico. Chegamos ao início do verão de 1169, com Afonso Henriques em cativeiro em Leão, fazia agora um mês, e um jovem Sancho de 14 anos como possível herdeiro do trono. A situação em Portugal era terrível. Não se sabia se iria haver uma coroação precoce, se o reino perderia a sua independência em resultado das pressões do rei de Leão sobre o monarca português, ou a que preço Dom Afonso Henriques seria libertado. A resposta viria em breve. E as crónicas do outro lado da fronteira, que glorificaram a campanha de Badajoz como uma enorme vitória e um feito de armas notável, também se apressaram a pintar Fernando II com tons de rei magnânimo, que não quis mais do que aquilo que fosse seu por direito, ou estivesse no direito de pedir. Vocês com certeza se lembram de quando, nos episódios de contextualização, falámos de versões coloridas dos acontecimentos escritos por Nuestros Hermanos. Dissemos para esperarem um pouco. Pois bem, está na hora de revelar estas verdades, aparentemente retidas nesses documentos. Segundo as primeiras crónicas, escritas a partir do início do século XIII em Leão, Castela e depois com os 2 reinos reunificados, Dom Afonso Henriques terá cedido ao genro todo o território que era seu, ou seja, todo o reino de Portugal e as suas conquistas recentes. Mas Fernando II, tão magnânimo como valente, recusou a oferta por ser demasiado pesada para o seu sogro. Aceitando apenas que Portugal se retirasse do território em redor de Badajoz e da margem esquerda do Guadiana e devolvesse a Leão as terras de Límia e Toronho, na Galiza. E, uma vez libertado, Dom Afonso Henriques nunca mais pôde voltar a cavalgar por causa dos seus ferimentos e passou a ser um rei diminuído perante a grandeza do rei leonês. Mais tarde, durante o reinado de Afonso X, o Sábio, as crónicas castelhanas acrescentaram mais um pormenor, que o nosso Afonso tinha feito a jura de que, caso voltasse a cavalgar, se tornaria vassalo do genro, mas que não voltou a fazê-lo. E a bem portuguesa Crónica Geral de Espanha, escrita pelo infante Pedro Afonso em 1344, acrescenta ainda que, baseada em registros dos anais de Santa Cruz, estes mais ou menos contemporâneos dos acontecimentos descritos, que Dom Afonso Henriques não voltou a cavalgar para não ter que se sujeitar à vassalagem ao leonês. Ou seja, se as fontes portuguesas também confirmaram a jura feita a Fernando II, e acrescentando o pormenor de que o rei afinal até podia montar a cavalo, portanto, deve ser mesmo verdade que Dom Afonso Henriques não ficou assim tão combalido em Badajoz e tudo não passou de um truque, certo? Não necessariamente. Provavelmente, aos olhos de um monge de Coimbra que tudo fazia para dignificar a imagem do seu rei enquanto campeão da fé, guerreiro valoroso, grande líder na luta contra os infiéis e quase invencível, admitir que passou os últimos 16 anos da sua vida como um inválido deveria parecer mais danoso para a sua imagem futura do que um rei esperto que simplesmente fingiu um ferimento grave para escapar a uma humilhação e poder assim salvaguardar o futuro do seu reino. Ou seja, na nossa conclusão, que vai ao encontro da maioria das opiniões dos historiadores portugueses e espanhóis, é que Dom Afonso Henriques deve ter ficado quase com certeza para sempre fisicamente afetado. Mais tarde, quando o rei regressou, acompanhado pela sua filha Urraca, que deve ter vindo brevemente a Portugal também para se livrar das pressões e do ambiente hostil que vivia no seu casamento com Fernando II, operou-se uma verdadeira revolução na corte. Alguns oficiais que tinham permanecido naqueles lugares durante anos
são simplesmente substituídos por outros, sendo que uma das principais mudanças foi a elevação de Fernando Afonso, primeiro filho ilegítimo de Dom Afonso Henriques, ao cargo de alferes-mor do reino. Uma breve introdução aos cargos da corte, conhecida à época como Cúria Régia. Ao longo da Idade Média, foram existindo algumas mudanças nestes postos, com a inclusão de membros como, por exemplo, o Vedor da Fazenda, que era o equivalente a Ministro das Finanças dos dias de hoje. Mas os três mais importantes naquela fase inicial eram os oficiais que regiam as três principais divisões que existiam na administração: a Câmara, as Armas e a Chancelaria. Na Câmara, palavra que deriva do sinónimo de aposentos ou apartamentos privados do rei, chefiava o mordomo-mor, responsável pelos assuntos do rei, do seu palácio e outros, incluindo nos 2 primeiros reinados alguns administrativos. Nas Armas estava à frente o alferes-mor, que nestes anos iniciais era, depois do rei, o segundo comandante em chefe dos exércitos e quem comandava na ausência do monarca. E por último, mais tarde com a introdução de uma verdadeira chancelaria régia, que por agora eram os monges de Santa Cruz que suprimiam esta necessidade, o chanceler-mor passou a ser como que o primeiro-ministro do rei, mas por agora tinha como principal função guardar o selo real, autenticar documentos e tratar, de uma forma geral, da documentação do Estado. Deixamos aqui uma explicação muito sucinta e simplista do que realmente foram estes cargos. E existem muitos mais desenvolvimentos, mas caso vocês queiram saber mais sobre este assunto, recomendamos vivamente que leiam o livro Identificação de um País, de José Matoso, e sobretudo o livro O Estado em Portugal, de Judite Gonçalves de Freitas. Então, Fernando Afonso era agora o comandante dos exércitos, papel que ainda era visto na mente coletiva do reino como o mais importante que um rei devia desempenhar. Ainda para mais, o pai não podia voltar a chefiar os exércitos, o que conferia a este cargo uma importância ainda maior. Sancho deve ter visto esta promoção com alguma preocupação. É verdade que ele é o filho e sucessor legítimo do rei, mas já vimos o quanto isto valeria na prática naqueles meados do século XII. Mas Dom Afonso Henriques operou outra maravilha da administração. Não só associou o seu filho Sancho à governação do reino e à confirmação de documentos e despachos, como lhe deu um corpo totalmente independente de oficiais, como por exemplo um mordomo, um alferes, um chanceler e outros, e colocou os seus nomes lado a lado com os nomes dos seus próprios cargos na Cúria Régia. Ou seja, a partir daquele momento, finais de 1169 e até 1173, teríamos nos documentos os oficiais de Dom Afonso Henriques, que seriam os da Cúria ou do Reino, e os de Dom Sancho, que passava a ser intitulado na documentação como Rei Sancho. Muita tinta correu sobre o significado deste gesto e quais dos dois grupos de oficiais teria mais peso nas decisões políticas. Mas sobre isto não vamos desenvolver muito. E o facto de Sancho ter passado a ser intitulado rei na documentação também não tem tanta importância como a nossa visão moderna pode querer fazer parecer, uma vez que era hábito naquela Hispânia do século XII que o filho de rei fosse rei quando governasse. Afinal, Dona Teresa, por ser filha de Afonso VI, também usou o título de rainha, apesar de estar a governar um simples condado. Em 1170, no dia da Assunção da Nossa Senhora, a 15 de agosto, Dom Afonso Henriques arma o seu filho cavaleiro. Esta é outra tradição hispânica que, se analisarmos bem, não tem assim tanto relevo como foram querendo mostrar. Dizem os defensores de um Sancho diminuído, perante o seu pai, que este gesto é mais um exemplo desta submissão. Afinal, Dom Afonso Henriques armou-se a si mesmo cavaleiro em Zamora, e, do lado de Leão, Afonso VIII de Castela fez o mesmo no dia 11 de novembro de 1169, que era também o aniversário deste. Então, mas o que significava isto na verdade? Era Sancho menos que o seu pai e que Afonso VIII, que se armaram a si próprios cavaleiros? De facto não, dado que ambos estes eram órfãos de pai, o que significava que o seu predecessor não os poderia armar cavaleiros, passando como que uma certa dignidade régia para eles. E por falar em Afonso VIII, o facto de se ter armado cavaleiro mal pôde, teria de ter obrigatoriamente 14 anos, e pouco depois do desastre de Badajoz, pode ter alguma significância. É como se estivesse a mandar uma mensagem para o seu tio que, por muito que tenha conseguido derrotar e prender o rei de Portugal e forçado a aceitar cedências, não devia tentar as mesmas ideias com Castela.
E o certo é que Fernando II de Leão, naqueles primeiros tempos a seguir à libertação do sogro, não parece ter ficado nada sossegado com aquilo que as crónicas castelhanas chamariam de vitória retumbante e de grande poder magnânimo. Numa questão de meses, estava de novo a despachar doações e a fortalecer as terras junto à fronteira com Portugal, desde o termo da nova cidade de Rodrigo até à Galiza, com Tui e o território de Límia a beneficiarem mais das suas atenções. Claramente, Fernando II estava com medo das represálias e procurava uma forma de as prevenir. Voltamos então a Sancho, armado cavaleiro mais de um ano depois do desastre de Badajoz, sem que aparentemente nada justifique esta medida. Nada? Já veremos. Mas poderão perguntar, por que não ser armado cavaleiro durante os 2 meses em que o seu pai, Dom Afonso Henriques, esteve cativo em Leão, quando a incerteza sobre o que aconteceria ao reino ou à coroa era avassaladora? Há muitas coisas que nos escapam sobre este período negro para Portugal, e aparentemente triunfante para os leoneses. Por exemplo, o facto de estes últimos terem exigido tão pouco, entre aspas, quando tinham o rei português nas suas mãos, e tendo em conta que, apenas 11 anos antes, haviam firmado com Castela um acordo que, entre outras coisas, estipulava a total extinção de Portugal enquanto entidade independente. Se há coisa que o senso comum nos diz, é que numa negociação vamos até onde podemos ir e eventualmente ambas as partes encontram um ponto de equilíbrio condizente com os pontos fortes e as fragilidades de cada uma. Ou seja, provavelmente Portugal não estava tão fraco aos olhos dos leoneses a ponto de estes poderem exigir mais do que aquilo que de facto conseguiram, que neste caso seria a cedência de Toronho e Límia a Fernando II e a devolução aos almohadas dos territórios conquistados além Guadiana. E a imposição das armas sobre Sancho tinha uma razão bem mais importante e que a historiografia portuguesa foi esquecendo, uma nova tentativa de conquistar Badajoz. Mas, enquanto que em Portugal o rei, o infante e a cúria lambiam as feridas, Geraldo Geraldes, o sem pavor, continuou as suas campanhas como se o que acontecera naquele maio de 69 fosse apenas um percalço. Mesmo tendo-se retirado para a sua base em Jerumenha, não cessou de ser uma dor de cabeça para os almohadas. Em março de 1170, voltava a ameaçar os arredores de Badajoz, saqueando uma caravana de víveres e materiais que o califa almohada conseguira entretanto despachar de Sevilha para ajudar na recuperação da cidade. Foi provavelmente antecipando uma nova oportunidade de investir contra a Extremadura que Dom Afonso Henriques, agora impossibilitado enquanto comandante militar, armou o seu filho cavaleiro. E Sancho terá estado na tentativa falhada de voltar a tomar Badajoz em novembro. Nesse mesmo mês, Fernando II renovava o acordo de assistência militar com o governador da cidade e com o califa almohada. E, com o recuo das forças portuguesas, os almohadas conseguiram expulsar Geraldo de Jerumenha. Este não se deixou ficar e, sem parar de ser um espinho cravado nos flancos de muçulmanos, em agosto de 1172 conquistou Beja, podemos dizer mais uma vez, para em janeiro de 1173 os portugueses terem de a abandonar. Em breve, e como vimos no episódio 4 de Dom Afonso Henriques, o próprio Geraldo pagaria pela sua audácia. De facto, parecia que os anos felizes da conquista por parte dos cristãos estava a terminar. Em 1172, o califa almohada Yusuf I vem para o Al-Ándalus, estabelecendo-se em Sevilha. Nesse mesmo ano, o rei lobo, Ibn Mardanis, morre, e o seu filho rende-se aos invasores que agora têm de se preocupar apenas com os infiéis a norte. Naquele verão, saqueiam a zona do Tejo castelhano, entre Talavera e Toledo, e tentam a conquista de Huete, que fica a cerca de 100 km em linha reta para este de Toledo. É o próprio califa que comanda as tropas. No início de 1172, Roma envia o cardeal Jacinto como legado plenipotenciário, um diplomata com plenos poderes, para decidir vários assuntos pendentes, promover a paz entre reinos ibéricos e acertar 2 assuntos principais: a longa questão do primado das Espanhas, disputada entre Toledo e Braga, e o casamento de Fernando II com a nossa Dona Urraca. Este esteve em Portugal entre janeiro e fevereiro de 1173. E, em julho de 1173, Afonso VIII, que tinha perdido o seu aliado, o Rei Lobo, e tinha recebido o principal das hostilidades dos almohadas no ano anterior, celebra com eles uma trégua de 5 anos.
Dom Afonso Henriques, antevendo o perigo de um Império Almohade aliado de Leão e agora em paz com Castela, e temendo que Portugal se tornasse um alvo, envia embaixadores a Sevilha também em julho de 1173. Estes conseguem, em setembro, um acordo em tudo semelhante àquele que conseguira o rei castelhano. Isto diz muito do poder e prestígio que Portugal ainda gozava diante dos seus inimigos e vizinhos, apesar dos reveses dos últimos anos. Ora, se Portugal não sofreu, sofreu Leão, que viu Yusuf atacar naquele mês de setembro. Parecia que a aliança tinha terminado, algo que a visita do cardeal Jacinto ajudou, uma vez que era também o seu objetivo que os reinos cristãos combatessem o Islão numa frente unida em vez de andarem a gastar as suas energias a combaterem-se uns aos outros. E com esta aliança desfeita entre Leão e Almohadas, estes últimos fazem um cerco à cidade de Rodrigo, que por pouco não cai nas mãos dos muçulmanos. Este cerco ocorreu entre outubro de 1174 e o início de 1175. E ficamos por aqui neste segundo episódio de Dom Sancho I, onde percebemos o porquê de Portugal não conseguir manter as suas conquistas a sul do Tejo. Vimos também as crónicas dos nossos vizinhos sobre a altura em que Dom Afonso Henriques esteve em cativeiro pelo seu rei vizinho, Fernando II de Leão, e terminámos com Dom Sancho I a ser armado cavaleiro. No próximo episódio iremos dar continuidade a esta viagem no tempo da vida de Dom Sancho I. Vemo-nos lá. Um bem-aja a todos.